Abra sua Bíblia, por favor, no texto de Neemias, no capítulo 4, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 3. Neemias 4, do 1 ao 3. Vamos fazer a leitura deste texto. Você tem aí na sua Bíblia? Já está com a Bíblia na mão? Abra no seu dispositivo. Se não tem, instale uma Bíblia aí, quem tem a Bíblia impressa. E de todo quem não tiver, leia conosco aqui na transmissão. Quem estiver em casa, espero que tenha também a Bíblia em sua mão. Vamos ler o texto. Eu lerei na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: se você encontrou, diga vida. Quem não encontrou, diga misericórdia. Muito bem. Neemias capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: quando Sambalate soube que estávamos construindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. Diga comigo, ridicularizou. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, ele disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Diga, restaurar o muro. Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Diga comigo, uma raposa. O que esse texto mostra para nós? Que precisamos tomar cuidado com os sabotadores. Construir algo nunca será fácil. Diga comigo, construir algo nunca será fácil. Quem aqui já construiu alguma coisa? Levanta a mão. Nem que seja uma casinha de boneca, alguma coisa que você já tenha elaborado. Você já construiu alguma coisa? Talvez você não tenha tido a oportunidade de fazer isso no sentido prático, no sentido de uma atividade manual, mas já construiu uma família, construiu uma carreira. E eu tenho certeza que nada disso foi fácil. Cada um aqui tem memórias das dificuldades, dos desafios que enfrentou. Sim ou não, gente? Quem tem memórias aí dos desafios que você sofreu para construir o que você já construiu, ou para estar em construção, para aqueles que ainda não completaram a obra? Construir nunca será fácil. E eu quero dizer para você que esta é uma proposta de Deus para nós, que traz consigo desafios. E desafios fazem parte da nossa vida e sempre farão parte da nossa vida. Já vimos isso várias vezes, que desafios são degraus para o nosso crescimento, e não podemos esquecer desse quesito, dessa questão dos desafios que farão parte da nossa vida. Mas veja bem, quando nós olhamos para a história da nossa vida, para a nossa trajetória, certamente nós vamos encontrar em meio a todo este processo de construção, vamos encontrar também as ruínas que foram causadas pelos nossos erros, por conta das nossas escolhas erradas. Infelizmente todos nós temos marcas de alguma coisa que não deu certo, que não foi boa, de uma escolha que não foi a melhor, de uma decisão que não foi a melhor, e das consequências que elas trouxeram sobre nós, das sequelas que elas trouxeram sobre nós. Quando nós olhamos para esta realidade que o texto nos mostra, nós vamos ver algo muito triste. O povo de Israel, que estava cativo na Babilônia, foi solto, eles foram liberados. E pegaram o que tinham, o que possuíam, o que deu para pegar, e marcharam em direção à terra deles. Mas uma terra que estava em ruínas, que estava destruída.
Eles passaram aproximadamente 70 anos como escravos na Babilônia. Foram maltratados, mais emocionalmente e espiritualmente até do que fisicamente. Era um povo com sequelas, era um povo com muitas marcas no seu interior. E talvez as maiores ruínas não estavam do lado de fora, mas estavam dentro deles. E eles marcharam de volta para a terra, mas uma terra que também estava destroçada. Mas era o que lhes restava. Era o que fazia parte da história deles. E marcharam em direção àquele lugar. Um lugar que não oferecia comodidade, um lugar que não oferecia segurança. Mas era um lugar que eles poderiam chamar de deles. Se nós formos imaginar isto, vamos ilustrar com certeza uma história que envolve muita tristeza, muita dor, muita decepção. Esse era o cenário do povo judeu quando eles foram libertos, soltos do cativeiro babilônico. Mas havia um homem chamado Neemias, diga comigo, Neemias, que também era judeu, mas este homem estava servindo na corte do rei Artaxerxes. E ele ouviu que o povo dele, os conterrâneos, os compatriotas dele, estavam voltando para casa, mas para um lar completamente arruinado, sem comodidade, sem conforto. A tristeza invadiu o coração daquele homem, por ver que as pessoas estavam se contentando em ir para aquele lugar, para viver ali. Talvez, na visão deles, não havia o que se fazer, não havia um outro lugar, não havia uma outra condição. Olhe para mim, preste atenção numa questão. Nem sempre, queridos, nós vamos enxergar aquilo que realmente está para nós como a melhor oportunidade. Por quê? Porque muitas vezes os nossos olhos vão ficar fixados na ruína. Muitas vezes os nossos olhos vão ficar presos aos escombros. Aquilo que fez parte das nossas perdas, aquilo que fez parte do nosso passado, aquilo que fez parte das más escolhas, mas que está preso à nossa história. Olhe para mim e preste atenção no seguinte: precisamos escolher o que fazer em um momento como este. A maior parte do povo, a totalidade do povo, se contentou em estar em um lugar em péssimas condições. Infelizmente, queridos, é comum encontrar pessoas que seguem em frente habitando em ruínas, pensando que são incapazes de construir algo novo. Isso acontece hoje. Muitas pessoas, quando olham para trás, para o seu passado, veem tantas coisas que danificaram o seu presente e comprometeram a visão de um futuro melhor, que estas pessoas preferem se acomodar neste estilo de vida desconfortável, decadente, sofredora. Mas será que é assim mesmo que tem que ser? Será que é desta maneira que Deus, Ele estabeleceu que nós devemos viver? Eis aí uma pergunta que eu gostaria que você buscasse dentro de si uma resposta. Será que dá para fazer diferente? Ou vamos nos contentar com isto mesmo? Será que eu tenho a oportunidade de
mudar este quadro, ou eu vou ter que viver o que os meus avós viveram, os meus pais viveram. Mas veja bem, há uma escolha a ser feita, e pode ser diferente daquela que a maioria ela faz. Deixa eu dizer uma coisa para você: cuidado para não se deixar levar por uma maioria que nem sempre vai estar certa. Um homem fez a diferença neste contexto, e este homem, Neemias, ele não se contentou, mesmo que ele não estivesse indo com aqueles homens, mulheres e crianças, mas ele colocou no seu coração que não era aquilo que tinha que acontecer, que não era daquela maneira, que dava para fazer diferente. Quando ele ficou sabendo o que estava acontecendo com o povo, o coração dele se encheu de indignação. E sabe o que? A partir daquela data em diante, ele começou a viver um estado de incômodo, de inquietação no seu íntimo, no seu interior. Deixa eu dizer uma coisa para você: toda mudança, ela vai começar a partir de um incômodo. Quando algo nos incomoda, só assim é que nós saímos da zona de conforto. Sim ou não? É verdade ou não é? Você só troca de sapato quando aquele já não dá mais, né? Principalmente quando nós falamos de crescimento, de desenvolvimento. Quando não cabe mais no pé, que já está apertando, você troca. Quando somos incomodados, queridos, de alguma forma nós temos que nos movimentar. Enquanto você está acomodado a uma situação, não haverá algo novo. Ah, mas as condições, mas as circunstâncias podem não ser favoráveis. Queridos, tudo vai depender de nós. Eu tenho aprendido a cada dia que a maior capacidade, a melhor oportunidade, ela está dentro de você. Recebe isso aí, olha. Levanta a mão e recebe com força. Porque às vezes você vai ficar esperando o que na verdade já está aí. Deus já adotou, Deus já colocou aí, e cabe a você usufruir, transformar isso em resultado. E eu fico olhando para Neemias, ele poderia nem dar conta daquilo, ele poderia não se envolver, ele poderia não se incomodar, ele estava bem. Ele era querido no lugar onde ele estava como copeiro. Ele tinha o apreço, a confiança do rei. Mas ele não se satisfez. Ele começou a pensar naquilo, e quanto mais Neemias pensava, com certeza mais ele ficava incomodado. E com certeza, queridos, aquilo foi crescendo ao ponto de transformar-se em uma atitude. Deixa eu dizer uma coisa bem clara: para construir o novo dentro de você, para você construir a sua melhor versão, você terá que sair da zona de conforto. Amém? Recebe isso aí. Não adianta. Se você continuar vivendo a vida que você está vivendo, do jeito que você está vivendo, as coisas serão assim por longos e longos anos. Não tem jeito. Não tem jeito, porque as oportunidades elas vão bater a sua porta. Mas se você não pensa de forma diferente, com certeza ela vai bater e vai embora, buscando uma porta que se abra, e você ficará sem receber aquilo que Deus preparou para você, uma grande oportunidade de construir um novo eu, a melhor versão. Deixa eu dizer uma coisa clara: se você se satisfaz com a ruína, o novo nunca chegará. Diga isso para quem está perto de você: se você se satisfaz com a ruína, o novo nunca chegará. Se você se satisfaz com a ruína, o novo nunca chegará.
Gente, quem gosta de guardar, de acumular bagulho, tranqueira, só vai atrair tranqueira e bagulho. Não tem jeito. Você já percebeu que existem pessoas que acabam se transformando em alguém que não eram, quando dão vazão a esse tipo de coisa? Guardar entulhos, se tornam acumuladoras, elas começam a ver valor e importância no que não tem valor e não tem importância, e acabam se transformando em alguém alienado, desequilibrado nas suas emoções, e acabam guardando o lixo como se fosse tesouro. Devemos nos atentar para uma lei muito importante, a lei da atração. Diga comigo, a lei da atração. Deixa eu dizer uma coisa que você pode até sorrir com o que eu vou dizer, mas você atrai tudo aquilo que é intenso dentro do seu coração. Mesmo que você não queira, você vai atrair. Cuidado com isso. Muitas vezes, a sobrecarga que existe dentro daquela pessoa está tão deteriorada, está tão danificada, está tão desajustada, que ela se torna um imã para coisas ruins, para coisas piores do que ela gostaria de atrair. Você já viu aquele tipo de pessoa que sempre atrai nos seus relacionamentos pessoas que têm mais problemas do que ela? Você já viu esse tipo de pessoa? Mas como que isso acontece? A lei da atração. Há uma questão muito interessante neste contexto que nós temos que nos preocupar. É com aquilo que nós iremos atrair. O que está dentro de você é capaz de transformar-se numa força, e você vai abrir a boca e vai acabar transformando aquele sentimento, aquela intensidade do que estava dentro de você, em um mover em sua direção. Tome cuidado. Talvez esse seja mais um dos indicativos de que você precisa construir um novo eu. E quando eu estou falando um novo eu, não estou falando sobre o egocentrismo, sobre o seu ego. Eu estou falando sobre a sua pessoa, o seu eu interior. Porque aquilo que nós fazemos é consequência do que está dentro de nós. Preste atenção nisso. Precisamos mudar, mas estas mudanças, e aí está uma chave muito importante, elas precisam acontecer de dentro para fora. Diga comigo, de dentro para fora. Dá para ser mais forte, vamos lá, de dentro para fora. Então toda mudança concreta e sólida em uma pessoa começa de dentro para fora. Não adianta você dizer assim: não, eu quero mudar agora, tudo que está à minha volta aqui, os meus hábitos, meus costumes, eles vão ser mudados. Isso não vai acontecer se o que está dentro de você não sofrer uma mudança. Se você quer construir um novo eu, a sua melhor versão, isso tem que acontecer de dentro para fora. Repita novamente, diga: de dentro para fora. Neemias, ao indignar-se com a notícia de que o povo estava retornando para um lugar arruinado, para uma terra devastada, ele começou a orar a Deus, até que o seu coração fosse totalmente dominado pelo desejo de construir uma nova cidade. Aleluias. A começar pelos muros de Jerusalém. A restauração
se manifestou primeiro dentro de Neemias, até que isso se transformasse em atitude. Olhe para mim. Os seus maiores pensamentos, os seus maiores sentimentos, os mais intensos, os mais resistentes e permanentes dentro de você, que estão crescendo cada vez mais, eles se transformarão em algum momento, querendo você ou não, em atitude. E esta frase, que talvez você já tenha ouvido, é uma realidade. Eu sou aquilo que eu penso. E eu me torno, literalmente, por quê? Porque os meus pensamentos, eles são capazes de me mover, de me movimentar. É assim que nós somos. E Neemias foi se impregnando daquilo de manhã, de tarde, de noite. Ele só pensava na mesma coisa. Os meus irmãos estão partindo para um lugar arruinado. Eu não posso ficar aqui de braços cruzados, como eles não estão vendo que aquele lugar já está deteriorado. Alguma coisa precisa acontecer. E aquilo foi dominando ao ponto dele se dobrar diante de Deus e orar: Deus, e agora? A pastora Denise já repetiu várias vezes: aquilo que te incomoda é o que Deus chamou para fazer. E a verdade é, quando nós começamos a sentir isso dentro de nós, esta ebulição, é porque vai entrar em erupção, queridos, e vai transbordar, amém? E é isso que precisa começar em nós, em nome de Jesus. Recebe aí. Precisamos começar a gerar dentro de nós um novo eu, uma versão melhor do que somos hoje, para que isso transborde, queridos, e transforme as nossas atitudes, transforme aquilo que nós estamos realizando, os nossos atos de um modo geral, em coisas melhores. Se você entender isso, sua vida começa um processo de mudança radical a partir de agora. Talvez você pergunte assim: pastor, mas isso tem a ver com o quê? Com tudo, queridos. Com vida profissional, com relacionamentos, com a vida afetiva. Às vezes nós pensamos assim: poxa, mas por que é que as pessoas não se aproximam de mim? Por que eu não consigo construir um relacionamento sólido? Por que eu não consigo casar? Olha, talvez nesse momento você esteja ouvindo a resposta que você tanto buscava até hoje. Olhe para o que está dentro de você. Não adianta você verbalizar que quer uma coisa se o que está dentro de você não está gerando a atração necessária para que isso se concretize. Neemias sonhava com aquilo. E deixa eu dizer para vocês, chegou o momento em que o sonho dele se transformou em realidade, amém? A construção começou. Recebe aí, isso vai acontecer na sua vida. Mas o problema é não trocar no meio do caminho, é não desistir diante do que pode ser desafiador, dos desafios que virão. Às vezes as pessoas mensuram a grandeza dos desafios e já se assustam por antecedência. Oh, meu Deus, mas eu não vou conseguir, mas vai ser difícil demais, é muito desafiador para mim. Imagine se aquele homem que era um copeiro pensasse desta maneira, como muitos estão pensando hoje. Ele desistiria antes de se mover. Tira isso da minha cabeça, eu sou apenas um copeiro. Eu não sou um construtor, não sou um engenheiro, não sou um mestre de obras. Eu não tenho dinheiro, não tenho recursos, não tenho... Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Dentro da sua mente, do seu coração, existe um poder que é maior do que o dinheiro que está do lado de fora, do que os recursos que estão aí. Você pode atrair todas estas coisas para concretizar o que Deus colocou nas tuas mãos. Basta apenas você saber gerar isso dentro de você. É o poder que Deus nos deu e que nós não sabemos como usufruir. Deixa eu mostrar para você uma coisa muito interessante. Isso não tem a ver com o poder da mente, não tem a ver com o poder da palavra positiva que eu vou liberar. Gente, eu não estou falando sobre isso, não. Eu estou falando sobre construir sentimentos e pensamentos novos, que sejam capazes de crescer dentro de nós e transformarem-se em realidade.
Eu estou falando sobre um projeto de algo novo, melhor do que o que você já viveu até hoje. Eu estou falando sobre possibilidades. Amém? Você entende isso? Quem está entendendo, levanta a mão e diga: eu entendo. São possibilidades. Eu vou dar um exemplo muito interessante na Bíblia. Em determinado momento da história de um homem chamado Jacó, isso está em Gênesis no capítulo 31, depois você pode ler, do versículo 5 ao 10. Jacó, ele sentiu que Labão, que era o sogro dele, já estava dando tanto trabalho, tanta volta nele, que ele já não aguentava mais. E nem as próprias filhas de Labão, que eram mulheres de Jacó. E naquela indignação que começou a crescer dentro de Jacó, Deus, ele enviou um anjo. E esse anjo disse para Jacó: olha, chegou o tempo de você sair daqui e voltar para a terra dos seus pais. Sai desta terra, seu tempo acabou. Naquele tempo, Jacó trabalhava para Labão, e Labão sempre procurava dar uma volta na hora de pagar a Jacó pelos serviços, porque Jacó cuidava de todo o gado, todo o rebanho, de todos os servos, cuidava de tudo que era de Labão, e Labão só prosperava, porque Deus prosperava o trabalho das mãos de Jacó. Mas uma coisa no versículo 10 me chama a atenção, e eu gostaria de ler para vocês esse versículo, porque diz assim: na época do acasalamento eu tive um sonho, em que olhei e vi os machos, e ele está falando do rebanho, que fecundavam o rebanho, que tinham listras e eram salpicados e malhados. O que ele estava dizendo aqui? Que ele viu num sonho que aqueles que fecundavam, os machos que fecundavam as fêmeas e que tinham listras e eram salpicados e malhados, eles geravam outros daquela maneira. Por quê? Porque Labão, ele resolveu aplicar um golpe em Jacó e disse assim: olha, Jacó, vamos fazer o seguinte, você está achando que eu sou injusto? Vamos fazer dessa forma: todos os animais do rebanho que nascerem salpicados e malhados serão seus. Os que não tiverem mancha de pelo liso serão meus. Até então, Labão, ele fazia isso baseado justamente no que mais acontecia, nas crias que mais surgiam. E Jacó estava ficando para trás, até que Jacó, ele começou a gerar isso dentro dele, ao ponto de que ele sonhou. E aí Deus falou com ele, deu a ele uma estratégia e disse: agora a coisa vai se reverter. E sabe quem dominou até mesmo o que era gerado pelos animais? Foi Jacó, com a estratégia de Deus. Olha para mim, deixa eu dizer para você: o que nasce dentro de nós tem poder para transformar o que está ao nosso redor. Amém? Recebe isso aí. Diga comigo: o que nasce dentro de mim tem poder para transformar o que está ao meu redor. O que está dentro de nós é mais forte e poderoso do que o que está do lado de fora. E é muito interessante olhar que a Bíblia, ela nos traz isso. Então Neemias, ele estava tão consumido, ele estava tão impregnado por aqueles pensamentos, que um dia o rei olhou para ele e disse assim: Neemias, você está com a cara abatida, um semblante diferente, o que está acontecendo? E ele disse: olha, rei, segura a onda aí que eu vou orar e vou falar com Deus, e quando Deus me responder, eu volto e lhe digo o que é que está acontecendo. O rei disse: olha, tudo que você precisar, me fala. Olha, deixa. Ninguém sabia de nada que estava acontecendo fora dos pensamentos e dos sentimentos, mas do lado de fora também. O que estava dentro de Neemias já estava produzindo o quê?
resultados, já estava transformando o contexto à sua volta. E quando Deus deu a deixa e disse: vai, é isso aí, estou contigo, você vai fazer dessa e desta forma, ele voltou e disse para o rei: olha, rei, a situação é essa. E quando ele abriu o jogo, gente, ele não pediu pouca coisa. O que ele pediu foi o suficiente para restaurar os muros de uma cidade. E que quando nós estamos falando de cidade, nós estamos falando de algo muito grande, algo muito intenso, algo de muitos recursos. Ele era um cara que a gente podia dizer assim, ele era um duro, ele era um copeiro. Mas olha, queridos, os recursos já estavam à disposição dele, antes mesmo dele abrir a boca. Sabe por quê? Porque isso já estava sendo gerado dentro dele. O novo, queridos, começa dentro de nós. A sua melhor versão precisa ser gerada dentro de você, porque a qualquer momento ela vai explodir, queridos, e vai transformar o que está à sua volta. E a sua melhor versão, ela vai surgir para a glória do nome do Senhor. E tudo que você precisa para isso, Deus te concederá. Você entende isso? Você entende isso? Diga: eu entendo. Olha, quando Deus ele começou a me dar isto, eu disse: Senhor, é muito forte. É uma transição que eu estou vivendo em 2022. Porque agora eu quero me impregnar de coisas que vão se transformar em realidade, ainda que os meus olhos não estejam contemplando. Mas veja bem, olha só, gente, até então nós estamos vendo todo este potencial, e às vezes até acabamos imaginando, né, que não vai acontecer nada para tentar parar isso aí. Olha para quem está à sua direita e esquerda, por favor, se você puder, e diga assim: cuidado com os sabotadores. Cuidado com os sabotadores. Eita, sabotadores. Eu não sei quem já viu um programa chamado Mestres da Sabotagem. Alguém já viu isso aqui? Quem já viu, levanta a mão. Gente, é um negócio complicado, porque sempre vai haver alguém que será sabotado para não chegar ao sucesso, para não vencer o desafio. E a realidade é assim. Quando a construção do novo começou, imediatamente, diga comigo, imediatamente, diga mais forte, diga imediatamente, surgiram os sabotadores. Diga para quem está perto de você: sempre existirão sabotadores. Diga aí, à direita, à esquerda, diga: sempre existirão sabotadores. Olha bem, sempre, sempre. Eu não estou falando que eles um dia podem vir, outro dia não. Para algumas pessoas, sempre existirão sabotadores. Sempre existirão sabotadores. Quando Neemias estava metendo a mão na massa, estava jogando duro, que já estava com sua equipe, e a coisa estava fluindo, começou a acontecer, Deus estava soprando, estava bombando o negócio. Aparece o primeiro, Sambalate. Olha, escuta bem, tem Sambalate vindo por aí, hein? Alguém já se encontrou com ele? Se não, prepare-se que vem um Sambalate. Mas olha que negócio, o Sambalate nunca vem sozinho. O texto diz que quando o Sambalate acabou de falar, quem é que completou o pensamento desgraçado, miserável daquele sabotador Sambalate? O Tobias. Preste atenção, Sambalate nunca vem sozinho. Diz para quem está perto de você: Sambalate nunca vem sozinho. Olha aí, diga para quem está perto de você: o Sambalate nunca vem sozinho. Gente, o Tobias vai aparecer. E o pior, ainda teve um terceiro para formar a tríade dos sabotadores,
Gesem. Trinca maligna. Sambalate, Tobias e Gesem. É para um reforçar o outro. Mas vamos lá, quem são os sabotadores? Aqui no texto nós identificamos Sambalate, Tobias e Gesem, muito bem. Mas no nosso dia a dia, como nós vamos identificar os sabotadores? Se você não escreveu até agora, escreve agora. Eu fico com preocupação com transmissão online, porque nem sempre o negócio dá certo, gente. Hoje estamos com problemas de sinal, cai e volta, cai e volta. Quem está em casa deve estar sendo prejudicado. Agora quem está aqui, olha, está recebendo na íntegra. Se liga aí, ó, segura a bênção aí e reproduza isto, por favor. Quem são os sabotadores? Como é que eu vou identificá-los na nossa vida? Ele não vai ter nome de Sambalate, o outro não vai ter nome de Tobias, mas eles vão se manifestar da mesma forma, se não piores. Tem 3 tipos de pessoas que se tornam sabotadoras. Elas têm características específicas, e eu quero mostrar para vocês os 3 tipos de sabotadores, para que você os identifique e tome cuidado para que eles não te impeçam de ser ou de construir a sua melhor versão. Amém? Você recebe isso? Preste atenção. Os primeiros sabotadores são as pessoas insatisfeitas. Diga comigo, as pessoas insatisfeitas. Repita e diga de novo, as pessoas insatisfeitas. A insatisfação, ela precede a queda, gente. Eu não estou falando de indignação, que foi o que dominou a vida de Neemias. Estou falando de insatisfação. A insatisfação, ela é um buraco negro que suga tudo. Uma pessoa que armazena a insatisfação dentro dela, ela nunca tem um patamar de contentamento. Nada a satisfaz. Se ela queria ganhar um celular, quando ela ganhar, ela não vai gostar daquele celular, e vai reclamar do celular, e vai encontrar um defeito naquele celular, e aquele celular já não vai prestar para ela, e ela já vai olhar o outro celular de outra pessoa, e vai dizer que aquele é o melhor, e uma série de outras questões virão a partir da manifestação desse sentimento terrível, que é a insatisfação. Você já viu isso? Você já encontrou alguém insatisfeito? Que nunca se satisfaz? Ela nunca sabe o que quer. Essa pessoa, ela nunca sabe o que vai lhe deixar bem. Porque quando ela diz que é uma caneca preta com uma logo da Seven, ela, ao receber isso, já não vai sentir o prazer que ela pensava. Por quê? Porque a insatisfação, ela suga qualquer alegria ou contentamento que possa se manifestar. Então, se ela disser que era aquilo que ela estava querendo, quando ela receber, não adianta, não vai ter alegria, não vai ter prazer, não vai ter contentamento, não vai ter satisfação, porque ela é insatisfeita. E essa insatisfação, ela vai se transformando em algo crônico, que destrói completamente a vida da pessoa e transforma essa pessoa num sabotador. Você quer ver uma coisa? Se você olhar novamente o texto que nós lemos inicialmente, vocês vão notar que aqueles homens estavam insatisfeitos com o que Neemias estava fazendo. Eles queriam provavelmente que o povo continuasse morando num lugar arruinado, desprotegido. E quando alguém se promoveu, se dispôs a fazer alguma coisa, olha a insatisfação. E o insatisfeito, ele é resmungão, ele é reclamão, ele é murmurador. Toda pessoa insatisfeita, ela traz estas características. Então, primeiro, você tem que se atentar. Cuidado com os insatisfeitos. Se você vive em um ambiente onde eles estão, sai fora. Se você quer crescer e construir um novo eu, abandone aqueles que só vivem insatisfeitos.
E se isso está acontecendo com você, está na hora de você ser curado e liberto em nome de Jesus, porque isso vai sugar toda a tua felicidade e teu contentamento. Então mude isto em nome de Jesus. Segundo, quem são os sabotadores? São as pessoas invejosas. Diga comigo, são as pessoas, diga mais forte, são as pessoas invejosas. Gente, olha que coisa forte. 1 Samuel 18, versículos 8 e 9. Saul ficou irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Primeiro nasce o quê? A insatisfação. Logo em seguida, quem vem? Olha o Tobias. A inveja. O texto diz: e Saul, o rei, passou a olhar com inveja para Davi. Isso tudo porque estavam aclamando Davi como um herói nacional. E começaram a fazer uma musiquinha. Sabe aqueles que são criativos, bem musicais, que tudo já consegue fazer um rap, consegue fazer, né, uma baladazinha, uma musiquinha. E aí começaram a cantar. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Aí quem é bom na música já vai compor aí uma letra. Eu sei que saíram falando sobre isso, cantando nas esquinas, e daqui a pouco chegou aos ouvidos de Saul. Ao invés dele dizer: caramba, é verdade, porque aquele camarada livrou a gente dos filisteus. Não, o que ele disse? Estão falando que eu só milhares que eu destruí, eu só matei milhares, mas Davi, daqui a pouco vão dizer que Davi vai ser o rei. E olha o que nasceu ali: a inveja. Gente, para quem não sabe, depois daquele momento em diante, o rei passou a perseguir Davi, desejando a morte de Davi. Escute bem, olhe para mim. Davi passou grande parte da sua juventude fugindo de Saul. Fugindo de Saul. Aí a pergunta: o que Davi fez contra ele? Nada. Só foi instrumento de bênção para a vida daquele. Mas a inveja, gente, a inveja, ela deturpa a visão das pessoas. A inveja, ela destrói a percepção das pessoas. A pessoa invejosa, ela não sabe elogiar. Ela só sabe o quê? Criticar. Ela só sabe danificar as coisas que alguém vai e ele mostra. Olha aqui. O invejoso, ele não sabe saborear com os outros o prazer da vitória alheia. Ele não sabe comemorar. Se você mostrar alguma coisa para o invejoso, ele vai tentar encontrar um defeito para dizer que ele faz melhor, para que o dele é melhor. A inveja, ela é destrutiva. O segundo sabotador será sempre um invejoso perto de você. Olha, você tem pessoas que estão andando contigo, que são invejosas, mete o pé, sai fora, sai de perto. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque se você insistir, com certeza os teus projetos, o novo, não irá acontecer, será sabotado.
Mas não para por aí. Eu não falei que era a tríade. Tem o Sambalate, tem o Tobias. E aqui os Sambalates são as pessoas invejosas ou insatisfeitas. O Tobias, as invejosas. Mas quem é o Gesem dessa história? São as pessoas doentes da alma. Diga comigo, doentes da alma. Fala mais forte, doentes da alma. São pessoas que perderam a visão. São pessoas sem esperança. Pessoas ressentidas. Pessoas pessimistas. Pessoas conformistas. Pessoas magoadas, que trazem ainda feridas abertas. Você está prestando atenção nisso? Doentes da alma se tornam sabotadores. Diga para quem está do seu lado: doentes da alma se tornam sabotadores. Sabe o que é mais triste? Olha para mim, preste atenção. Sabe o que é mais triste quando nós falamos sobre os doentes da alma? É que a grande maioria, diga comigo, a grande maioria são pessoas que não querem ser tratadas. Não admitem que são assim. E sabe o que eu tenho muita tristeza de dizer isso? É que existem muitos destes que estão sentando-se em cadeiras de templos, aceitaram a Jesus, se batizaram, alguns chegaram até a exercer liderança em algum momento, mas são sabotadores. Quem cola com essas pessoas nunca, mas nunca consegue crescer. Sabe por quê? Porque quando ela vai subindo, é puxada pelos doentes da alma. Estes são âncoras na vida das pessoas. São âncoras que acorrentam e lançam você, não deixando você crescer, não deixando você avançar. Gente, nós temos que colar com aqueles que vão alimentar os nossos sonhos, os nossos projetos e nos alavancar. Talvez você esteja contando os sonhos que tem desde a infância e alguém diz para você: desista, ó, isso não vai dar não. Eu aprendi, queridos, que se eu não for um arco para lançar uma flecha à distância, se eu não for um trampolim para projetar alguém a uma altura extraordinária, eu não vou ser uma âncora. Eu louvo a Deus porque diversas pessoas já chegaram ao longo dos anos que eu tenho de vida ministerial, já chegaram para mim com sonhos que estavam desacreditados. E eu disse: olha, cuidado, porque tudo que estão querendo é que você abra a mão dos seus sonhos. Você acredita no que está dentro de você, porque se você acreditar, eu estou contigo e vou lutar com você até que Deus concretize os teus sonhos e transforme eles em realidade. Isso sai de dentro de mim tão espontaneamente que não é uma coisa forçada. E um dia eu recebi um relato de um amigo que tem um ministério muito importante e produtivo. Vocês o conhecem, a SEV aqui em Aracaju conhece. Um líder muito abençoador. E no início, lá atrás, quando ele estava em transição para iniciar o ministério que hoje já tem 10 ou 11 anos e continua crescendo, ele falou comigo e eu disse para ele: olha, você acredita nisto? Você tem convicção de que é isso que Deus está te chamando para fazer e para viver daqui por diante? Ele disse: eu tenho. Eu disse: saiba de uma coisa, o feijão que eu como, você vai comer também. O arroz da minha casa vai te servir. Então siga em frente. Se a coisa apertar, eu estou junto com você. Queridos, anos depois, ele colocou essa conversa sobre a mesa. Ele disse: olha, naquele dia, várias pessoas tinham me dito: rapaz, não faz isso não, tu vai trocar o certo pelo duvidoso. Se isso for um barco furado, você está frito.
Mas quando eu fiz contato contigo, você me deu aquela palavra. Aquilo foi um sim, foi um empurrão. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes a gente acaba compartilhando os nossos sonhos com Sambalate, com Tobias, com Gesem, com os sabotadores. Olha para mim, preste atenção, cuidado com quem você compartilha os teus projetos, porque se não podem te projetar, eles vão te afundar. Doentes da alma, pessoas que não têm uma visão. Ah, pastor, você acredita que a gente pode fazer isso e aquilo outro? Acredito. Você acredita? Se você acreditar, recentemente alguns me chamaram aqui no finalzinho do ano passado com um projeto louco, mirabolante. Pastor, você acredita nisso aí? Acredito. Vocês têm a visão de como fazer? Já tem o planejamento? Já. O que é que o senhor diz? Vai embora. Qual é a minha parte disso aí? Peguei um trabalho manual, fiz a minha parte, deixei aqui projeto para entregar no prazo que eu disse, olha, eles têm fé, e estão com tanta fé e tanta garra. E olha, saíam do trabalho e vieram para cá e desmontaram um monte de coisa ao mesmo tempo. Falei, eita Deus, isso vai dar bom demais aqui. Estou crendo, estou gostando de ver, meus irmãos. Para a glória de Deus, para a glória de Deus, vocês estão enxergando parte do que esta pequena equipe, não foi grande não, de corajosos e de visionários fizeram. Eles provaram a eles mesmos que, quando isso transborda de dentro de nós, o sonho, ele deixa de ser sonho e passa a ser o quê? Realidade. Não tínhamos os meios, mas tínhamos o quê? A visão. E quando a visão transbordou sobre o coração de muitos, sobre a mente de muitos, o que era impossível se tornou o quê? Possível. Amém? Você está recebendo isso? Nos mínimos detalhes. Às vezes coisas que você diz assim, puxa, mas isso é tão insignificantezinho. Mas é sinal, queridos, às vezes do que está dentro de nós, de como nós geramos. E os sabotadores sempre vão tentar roubar isso de nós. O pastor Denise chegou no final do ano passado e disse, olha, não quero romper um ano com a estrutura do púlpito daquele jeito. A gente precisa romper 2022 com uma cara nova, com uma performance diferente. Eu disse, minha filha, hoje nas mãos nós não temos nenhum dos meios, mas você crê? Porque se você crer, vai acontecer. E nós estamos vivendo o que era apenas uma expectativa de alguns, os sonhos de outros. Sabe o que isso, queridos, nos faz compreender? É que o mesmo Deus que agiu lá na vida de Neemias, o mesmo Deus que deu a Neemias não apenas a condição de reconstruir os muros, mas de fazê-lo em um tempo recorde, é o Deus que está aqui conosco. Recebe isso aí, amém? Creia. Isso funciona para todas as áreas da nossa vida, mas nós temos que tomar cuidado com os sabotadores. Como foi que Neemias, e aí eu quero fechar com este arremate, com esta conclusão, preste atenção, como foi que Neemias, ele foi bem sucedido, como ele conseguiu construir um novo eu, de copeiro para um grande líder em potencial. Ele não deu ouvidos aos sabotadores. Diga para quem está à sua direita, esquerda, atrás de você, não dê ouvidos aos sabotadores. Olha para mim, não dê ouvidos aos sabotadores.
Durante um tempo, queridos, eu sofri, eu chorei, eu padeci por perdas de membros, de pessoas. E eu comecei a ler, a orar. E um dia eu estava lendo um livro chamado Liderança Corajosa. Quem já ouviu falar de Bill Hybels? Esse livro, ele foi um choque de realidade. Ele disse: olha, não tente forçar, não tente se levantar ou ir contra ao que está acontecendo, se é Deus que está conduzindo o processo, porque nem sempre as perdas vão significar o que você está pensando. Muitas vezes o que você chama de perda, Deus chama de ganho. E ele diz: olha, existem pessoas que às vezes têm que sair da nossa vida, que têm que sair do nosso caminho, para nós crescermos, para construirmos o novo. Quando eu entendi isso, imediatamente eu parei de sofrer por causa disso e aprendi a dar graças a Deus. Hoje eu olho e o que vocês veem como um espaço vazio, eu vejo como um grande projeto de Deus em andamento, que em breve vai se concretizar. Como? Eu não sei, mas eu quero que isso cresça dentro de mim ao ponto de explodir e transformar-se em algo grande. E tenho vislumbrado coisas maiores, e tenho me alimentado de coisas que estão me fazendo crescer cada vez mais nessa área. Eu quero dizer a vocês que eu tenho um desafio pessoal, que a partir deste mês a minha vida sofre uma transição radical no aspecto da construção da minha melhor versão. Esse que está aqui hoje não é a melhor versão, e eu tenho batido em mim. Às vezes nem preciso bater tanto, tem ao meu redor os que batem também, me ajudando a apanhar para poder mudar em áreas em que somos mais resistentes. Deus vai colocar essas pessoas. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi, gente. Se você não tem alguém que mude o teu calcanhar, que pise no teu pé, você nunca se transformará na sua melhor versão. Tem que ter alguém para te dizer: rapaz, para com isso, isso é chato. Pô, eu não estava insistindo, caramba. Às vezes você não quer escutar os de casa, que são os que mais vão nos ajudar muitas vezes nesse sentido. E aí Deus vai te cercar, em algum momento você vai escutar a mesma coisa de fora. E o pior é que a gente acaba valorizando mais o que a gente escuta do lado de fora do que dentro de casa, dos mesmos, a mesma coisa. Mas você diz assim: poxa, para você passar menos vergonha, quando você escutar a mesma coisa do lado de fora, e aí você se atinar, não volta para dentro de casa e dizer assim: ih, fulano falou isso, que isso, que você já tinha ouvido dentro de casa. Não, porque aí a vergonha é melhor, é menor. É menor. Volta, muda e dá o crédito para os que começaram a falar para você. Mas o importante é entender que se nós tomarmos cuidado com os sabotadores, começaremos esta etapa da construção do nosso melhor eu, da nossa melhor versão. Em nome de Jesus, o novo eu vai surgir. Amém? Você acredita nisso? Fique em pé, vamos orar.